2020 e 2025 foi um dos anos mais difíceis da vida de Rick Harrison. Para o mundo, ele é o chefe inabalável de Pawn Stars. Mas, nos bastidores, foi atingido por decepções, rumores de prisão e até pela suspensão da própria série em fevereiro de 2025. Estes incidentes não são os únicos com que Rick teve de lidar em 2025. E agora parece que está a manter-se discreto. Então, onde está ele agora? Não é o que esperaria. A 19 de janeiro de 2024, Rick Harrison enfrentou a sua maior desilusão amorosa até então. Nesse dia, Rick recebeu uma chamada. Adam Harrison, o seu segundo filho, tinha morrido. Adam tinha 39 anos. Quando surgiram os resultados da autópsia, os fãs não sabiam o que fazer com a notícia. Não sabiam que Adam lutava contra o vício. Adam morreu de uma overdose acidental de fentanil e metanfetamina numa pousada em Las Vegas. Rick culpou publicamente as políticas fronteiriças da LAC pela morte do filho. A sua morte abalou Rick profundamente, e o efeito piorou. Mas em 2025, Rick fez algo que o pode ajudar a aliviar a dor. Adam não suportava a correria da loja de penhores do pai. Então, ele saiu, mas lutou contra o vício das drogas durante anos. Algo que Rick sabia. Rick chegou a ajudar o filho a internar-se numa clínica de reabilitação e esteve presente durante o processo de recuperação. No entanto, o problema de Adam era mais profundo e... apesar dos esforços de Rick, os seus problemas consumiam-no. Rick também tem os seus próprios problemas de dependência. The Rick Harrison, desde a sua estreia, tornou-se um dos maiores programas da TV. Em janeiro de 2011, tornou-se o programa com maior audiência do History Channel e o segundo reality show com maior audiência, apenas atrás de Jersey Shore. Com este sabor a sucesso, Rick tentou dar o seu melhor para manter o seu sucesso. No entanto, Rick está longe de ser perfeito e fez coisas que prejudicaram a sua reputação. E falaremos sobre elas em breve. Pode-se mesmo dizer que algumas das decisões que tomou contribuíram para que 2025 fosse um ano difícil para si. Apesar de ser um programa de sucesso, em fevereiro de 2025, Rick fez uma revelação chocante. O History Channel, que exibiu o programa, não ofereceu a Rick e a sua equipe um novo contrato. A icônica série, que deu origem a spin-offs populares como American Restoration, Cajun Pawn Stars, Accounting Cars, já não tem casa. No entanto, Rick não desiste. Acredita que ainda pode colocar a série em funcionamento. Está-lhe a trabalhar para retomar as filmagens e explorar outras formas de evoluir a série no que descreveu como Pawn Stars 2. Assim, em vez de dizer que a série foi cancelada, Rick diria que ela estava em pausa por tempo indeterminado. Pawn Stars vai voltar ao ar? Ou já vimos o fim dela? O que acontecerá ao elenco da série se as filmagens não puderem ser retomadas? Rick e o seu colega de elenco em Pawn Stars, Austin Chumley Russell, ligaram os seus futuros à produção de conteúdos sobre a série. Em fevereiro de 2025, criaram um podcast, Pawn After Dark, que não está formalmente afiliado ao History. Desta forma, podem evitar problemas legais enquanto podem finalmente retomar as filmagens, independentemente do que acontecer com a série. Corey Big Hoss Harrison, o primeiro filho de Rick, já desistiu. Será este um sinal de que as filmagens não serão retomadas? Corey é uma parte importante da série. Por que é que ele iria desistir dela assim? Além disso, com a saída de Adam Dead e Corey, como é que Rick lidaria com a situação atual? Corey revelou recentemente que não está em negociações para a renovação do contrato e nem quer estar. Aconteceu alguma coisa entre ele e o pai que não nos contaram? Se assim fosse, esta não seria a primeira vez que os membros da banda Harrison criariam drama ou teriam conflitos por causa da série. Em breve, contaremos o seu maior conflito. Os relatos mostram que, para Corey, não se trata da série. Mudou-se de Las Vegas para Tulum, no México. O meu pai vai trabalhar até ao dia em que desmaiar. Esse não é o meu estilo, diz Corey. Depois de a série ter sido pausada e de ele ver que o seu pai e o seu amigo Chumley não seguiam em frente depois de filmar 22 temporadas, fez as malas e foi-se embora. Corey não foi embora para trabalhar no México. Foi para Tulum porque sente que merece umas férias longas. Quanto poderia ele ter poupado? Ele tem planos para trabalhar? Tulum é um destino turístico popular na costa caribeana da península de Yucatán. A México é famosa pelas suas praias e pelas ruínas bem preservadas de uma antiga cidade maia. Assim, Corey está a passar os dias a relaxar sem se preocupar com nada, mas descuidou-se.
Sugeriu que Pawn Stars não era real. Joe Cante. Não é? Por que razão Corey faria este tipo de sugestão? Você descobrirá em breve. Em Tulum, Corey está a preparar-se para abrir um negócio. E não tem nada a ver com Pawn Stars. Está a trabalhar com investidores em Tulum para criar um restaurante de churrasco. Até já tem um nome para o local. Big Hoss Smoking Joint. Tem experiência para gerir uma churrascaria? Na região. É uma grande celebridade, e com ele convivem importantes autoridades governamentais e políticos. Talvez Big Hoss esteja a apostar no seu estatuto de celebridade para atrair clientes que o frequentariam, tal como tem vindo a frequentar o público de Pawn Stars há anos. Corey sugeriu que, após vários anos na série, ele e os outros membros do elenco começaram a interpretar uma personagem específica em vez das suas verdadeiras identidades. Ele disse: "Não posso interpretar outra temporada de mim mesmo aos 41 anos a fingir que tenho 23. Portanto, basicamente, a personagem com que ele começou a série durante o período inicial é a mesma que ele manteve." Será que ninguém conhece o verdadeiro Corey, Chumlee ou até mesmo o Rick? Estará Rick a fingir ser o tipo calmo, duro e confiável que todos aprendemos a amar? Há indícios de que Rick pode não ser o tipo paciente que interpreta no ecrã. Apesar dos seus anos de experiência como proprietário de uma loja de penhores, Rick por vezes não tem paciência para lidar profissionalmente com os diversos tipos de clientes que entram na sua loja, como naquela ocasião em outubro de 2011. Nessa ocasião, Daniel Callahan, um veterano incapacitado do Vietnã de 62 anos, levou uma espingarda modelo 96B à loja de penhores de ouro e prata para avaliação. Segundo Daniel, ele, Rick Harrison e o pai, Richard Oldman, tiveram uma discussão. Daniel alegou que, durante a discussão, Rick e Richard Harrison o estrangularam, arrastaram-no pela loja e atiraram-no para o passeio. Daniel acusou o pai e o filho de o agredirem e processou-os pedindo $20 mil de indemnização pelos ferimentos que alegou ter sofrido durante o incidente. Rick e o pai negaram todas as afirmações de Daniel, e Corey revelou que, embora houvesse um problema com Daniel, Rick e Richard nem sequer estavam por perto. Segundo Corey, Danny estava a agir de forma errática e acreditavam que ele conseguia disparar com a arma que segurava. Assim, a equipa lidou com o problema de uma forma que sabiam como manter todos em segurança. No entanto, embora Rick se tenha conseguido defender do incidente, foi acusado de menosprezar, ignorar e desrespeitar os seus clientes. Oferece aos clientes preços tão baixos que muitas vezes se sentiriam ofendidos. Num episódio do programa intitulado Another Christmas Story, um cliente visitou uma loja porque queria comprar um anel de campeão da NBA. Rick tinha um Golden State Warriors de 1975, cravejado de diamantes, em exposição, e chamou a atenção do cliente. O que o cliente não sabia era que Rick mantinha a loja de anéis para sua noiva, com quem mais tarde ficou noivo. Rick já estava irritado por alguém querer comprar o anel. Já que tinha tanto significado para ele, por que não simplesmente tirá-lo da montra? Rick forneceu detalhes sobre o anel ao cliente, mas o ambiente ficou tenso quando o cliente quis saber se o anel era genuíno. O cliente queria fazer o seu próprio teste para saber se o anel era genuíno utilizando o seu próprio testador de diamantes, o que é razoável. No entanto, Rick ficou irritado porque o cliente não acreditava na sua palavra. Ficou furioso enquanto o cliente tentava verificar a qualidade do diamante utilizando o seu próprio testador de diamantes. O cliente viu finalmente que os diamantes dos anéis eram verdadeiros. Rick fixou então o preço final em $11 mil, após o cliente ter oferecido $5.500. Rick não se mexeu, e o cliente saiu da loja desapontado com a relutância de Rick em negociar o preço com ele mais cedo. Ficou surpreendido com a atitude agressiva de Rick e pensou que isso o levaria a uma sova. O cliente não seria o único a ter este tipo de sentimento ao lidar com Rick. No dia 22 de junho, um cliente entrou na loja de penhores de ouro e prata. Teria sido uma interação normal se Rick Harrison tivesse conseguido controlar a sua irritação e temperamento. O cliente e Rick estavam a negociar, mas, ao discutir o preço, Rick perdeu subitamente a paciência e os dois começaram a discutir acaloradamente. Infelizmente, o conflito não terminou em discussão. Começou um confronto físico. Rick terá começado a ameaçar agredir o cliente, que acabou por sair da loja para sua própria segurança. Mas não perdoaram Rick pela ameaça e chamaram imediatamente a polícia. Quando saíram da loja, a polícia deteve Rick e levou-o a julgamento.
Quando foi divulgada a notícia de que Rick tinha sido detido sob a acusação de tentativa de agressão, os seus fãs ficaram chocados. O Rick que eles pensavam conhecer não tentaria agredir um cliente. Rick foi levado a julgamento e declarou-se culpado do crime que cometeu. Rick declarou que se arrependia do sucedido e que estava envergonhado. Prometeu ser mais profissional a partir daí. O tribunal condenou-o a 2 anos de liberdade condicional e 30 dias de serviço comunitário. Os seus problemas legais juntaram-se à longa lista de controvérsias jurídicas que o elenco de Pawn Stars enfrentou. A sua reputação foi abalada porque parecia que as pessoas não conheciam Rick tanto como pensavam. A sua confissão de culpa, embora menor em comparação com outros escândalos que envolveram o elenco de Pawn Stars, não deixou de ser algo que muitos não esperavam. Tal como ninguém esperava que Chumlee, o alívio cômico da série, enfrentasse um grande escândalo em março de 2016. A polícia recebeu uma chamada em março a informar que Chumlee tinha abusado sexualmente de uma mulher. Assim, a polícia invadiu a sua casa em Las Vegas para investigar a alegação de agressão sexual. Não encontraram provas para a acusação. Não foi apresentada qualquer acusação, mas a polícia encontrou algo completamente diferente. Crystal meth, marijuana, Xanax, an antidepressant, multiple firearms, both legal and illegal ones, were found in Chumlee's house. Police immediately arrested him and charged him to court on 20 felony counts. When news channels reported Chumlee's scandal, fans were shocked. Chumlee was the show's playful guy, and his jovial personality clashed with what the police found in his house and the serious charges that followed. With Chumlee's arrest, the show's family-friendly image took a great hit. Chumlee temporarily left the show as he took a plea deal in May 2016. He pleaded guilty to a felony weapons charge and a misdemeanor attempted drug possession charge. Chumlee was sentenced to 3 years of probation. This meant that he had to stay out of trouble until 2019 if he wanted the felony to be dismissed. Chumlee was also ordered to attend counseling sessions and gave up his guns and drugs to avoid jail time. Chumlee returned to Pawn Stars later on, and fortunately for him, he wasn't arrested since then, which meant he complied with the conditions of his probation. Chumlee may have stayed out of trouble, but his friend Corey certainly didn't. Corey's image was that of a smooth talker and a skilled negotiator. People thought he was the kind of guy to avoid getting into trouble, but they were wrong. In 2023, Corey was driving his white Ford pickup near Main Street and Charleston Boulevard around 2AITA, but was swerving between lanes. A police officer saw the way he was driving and thought something was off, so he decided to stop Corey. When the police approached Corey, he reeked of alcohol and his eyes were blood red and watery. The police suspected Corey had been drinking, but Corey denied that he had been drinking all night. He said he had a drink 7 hours earlier. The police asked him to step out of his vehicle and conducted a field sobriety test, but Corey failed, so the police arrested him. Corey's night was far from over. He was put in jail, but the breathalyzer at the jail was malfunctioning, and the police had to take a blood sample from him. Corey was released after making bail and was lucky that his case didn't go to trial. Could Corey have the same kind of addiction problem that Adam had? Is there more family drama to come from Rick's family? In 2022, Rick's mother accused him of stealing among other things, and she sued him. Then came a revelation that made fans hold their breath. His mother claimed that Rick wasn't the owner of the gold and silver pawn shop. According to her, she was the real owner. Joanne revelou que, quando o marido abriu a loja em 1989, ela detinha 51% das ações do negócio, enquanto o marido detinha 49%. Contou que, quando adoeceu e foi hospitalizada no início dos anos 2000, Rick trouxe-lhe documentos para assinar a transferência da sua participação no negócio. Segundo Joanne, não estava no seu perfeito juízo e não compreendia completamente as implicações do que estava a fazer. Ela disse que não sabia que tinha transferido o controle do negócio para Rick. Assim, quando seu marido, Richard Harrison, assumiu o controle em 2018. Joanne acreditou que tinha herdado a participação de 49% do mesmo e era a proprietária do negócio. Na sua opinião, Rick era o seu funcionário e deveria ter lhe fornecido toda a documentação financeira. Mas ela alegou que Rick se recusou a fazê-lo e que estava a gerir mal os ativos da empresa. Ela acusou Rick de contrair um empréstimo de $3 milhões usando os seus ativos como garantia. E não foi só. Ela também o acusou de não contabilizar mais de $100 mil em dinheiro e $500 mil em prata que Richard possuía antes da sua morte. As acusações contra Rick só pioravam. Segundo ela,
Rick pagava-lhes uma mesada de $25.000 da empresa, que foi depois reduzida para $20.000 por mês, antes de ser reduzida para $85.000 durante todo o ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Por fim, alegou que Rick deixou de lhe dar nada e, por isso, teve dificuldade em pagar os seus $15.000 por mês devido às suas constantes necessidades de saúde. As coisas já estavam mal e descontrolaram-se quando Joanne apresentou uma ordem de restrição temporária contra Rick em março de 2022. Queria impedi-lo de retirar dinheiro do negócio, vender ou alugar ativos da empresa e cortar o seu rendimento mensal, do qual dependia para despesas médicas e pessoais. Este foi outro mau momento para Rick, mas ele desvalorizou. Alegou que Joanne estava a ser manipulada por outras pessoas e que tudo o que dizia era mentira. Rick acredita que sempre agiu no melhor interesse da empresa e até tentou falar com a mãe. Mas não conseguiu. Desde as acusações bombásticas e o processo judicial da sua mãe, não houve mais nenhuma divulgação pública sobre o caso. Resolveram o caso fora do tribunal. Na onda de negatividade que envolveu Rick Harrison, parece que está num bom momento. Um ano após a morte do filho, Rick foi notícia ao pedir a namorada, Angie Pelushkin, em casamento durante a sua viagem romântica ao Vale de Casablanca, no Chile. Os dois começaram a namorar em janeiro de 2024, pouco depois de Rick se ter divorciado da sua quarta mulher, Amanda Palmer, em 2023. Os dois têm 18 anos de diferença de idade e, apesar disso, parecem estar em perfeita sintonia e viajam juntos pelo mundo. O casal anunciou o noivado no Instagram e os fãs mostraram-se felizes por eles. Rick pediu-a em casamento com um anel em forma de pera de 6,5 quilates, comprado na sua loja de penhores, assinalando o seu quinto noivado após 4 casamentos falhados. The relationship between him and Angie is a bright spot. Rick has been through a lot. Some of it, as you have seen, he caused by himself, but he deserves a break, and now he has had it. He is in a better place with a woman that he loves. Will the 5th term be a charm for him, or will he act just as the playboy some people think he is?